Fala conosco, ó Deus, através da sua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa, em nome de Jesus, ministrar a cada um dos nossos corações, de modo que nós venhamos sair daqui diferentes, pessoas melhores, servos do Senhor melhores, discípulos de Jesus melhores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Nos dias de Jesus, havia pelo menos 3 grupos que seguiam a Jesus. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. Seguiam. Logo quando nós ouvimos esta palavra, nós concluímos que havia seguidores de Jesus em seu tempo. Mas além de seguidores, havia discípulos. Aí você pode estar pensando, pastor, mas seguidor de Jesus não é exatamente a mesma coisa que ser discípulo de Jesus? Tem muita gente que acha que é, mas eu tenho a convicção de que não são. Por exemplo, nos dias de Jesus, havia um grupo chamado de o grupo dos fariseus, que eles seguiam a Jesus. Só que nós vemos na palavra que o objetivo dos fariseus em seguir a Jesus era estar perto dele para criticá-lo. Ou seja, os fariseus eram um grupo de pessoas que seguiam a Jesus na expectativa de pegá-lo desprevenido em alguma coisa, em alguma postura, em alguma fala, para tentar criticá-lo. Um exemplo bíblico, o Evangelho de Mateus diz que Jesus chega numa avenida comprida, que cortava a cidade inteira. Haviam 60 cobradores de impostos de um lado, 60 cobradores de impostos do outro, chamado na via alfandegária. Jesus olha para todos aqueles cobradores, mas ele escolhe um. O nome desse homem é Mateus. Ele chega no alto da coletoria e diz: olha, segue-me. Apenas isso. E a Bíblia diz que aquele homem abandona o seu posto e imediatamente começa a seguir a Jesus. E pouco tempo depois, alegre e feliz por estar caminhando com Jesus, ele realiza um banquete na sua casa. Convida os seus amigos, certamente outros publicanos, convida toda a sua vizinhança e inclusive Jesus. E os fariseus chegam exatamente nesse momento. E a Bíblia diz em Mateus no capítulo 9 que os fariseus chegam diante daquela festa e dizem: e os fariseus, vendo isso, disseram: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Veja, eles estavam naquela festa onde Jesus estava, mas utilizam deste momento para criticá-lo. Um outro exemplo, Jesus acaba de libertar um jovem que era mudo e estava possesso por demônios. Então, novamente, os seguidores fariseus chegam e Mateus capítulo 9, verso 34 diz: os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. O primeiro grupo seguia a Jesus, mas os fariseus seguiam a Jesus unicamente para criticá-lo. Mas existe um segundo grupo. Além dos fariseus, existe um outro grupo que também seguia Jesus, que é chamado da multidão. Você pode ver que no Evangelho de Mateus, sobretudo, que fala na expectativa de alcançar o coração dos judeus, ele sempre dá ênfase no fato de Jesus estar cercado por uma grande multidão. Mas que tipo de seguidores eram a multidão? A multidão era um grupo que seguia Jesus, mas na expectativa de receber alguma coisa dele. O ministério galileu de Jesus sempre foi cercado por pessoas. Havia gente faminta, onde Jesus as alimentava. Existiam pessoas que estavam doentes, que se achegavam diante de Jesus e Jesus os curava. Haviam pessoas que se aproximavam possessas por espíritos malignos e Jesus os expulsava. O próprio evangelista Mateus, no capítulo 9, no verso 36, diz que Jesus via a multidão como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E ele sempre procurou atender a multidão. Só que essa mesma multidão que estava seguindo a Jesus na expectativa de receber algo dele, não estava perto de Jesus quando ele foi preso, naquela noite, onde Jesus passou por 5 julgamentos completamente injustos. A multidão não estava lá. A multidão não estava lá quando Jesus estava derramando o seu sangue no Calvário. A multidão seguia Jesus na expectativa de receber algo. E quando ele está preso, a expectativa de receber algo de alguém que está preso havia zerado. Mas existia também um terceiro grupo,
além dos fariseus, que seguiam na expectativa de criticá-lo, além da multidão, que seguia a Jesus na expectativa de receber algo em troca, existe um grupo mais seleto, um grupo de pessoas um pouco mais diferentes. Era o grupo dos chamados discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos não eram apenas seguidores, como os fariseus e como a multidão. Os discípulos de Jesus eram homens que estabeleceram um compromisso com Ele. Eram homens que estabeleceram uma aliança profunda com Jesus. Eles eram homens que receberam um convite de Jesus e voluntariamente abandonaram imediatamente a sua vida, os seus afazeres, e sem desculpas, justificativas, seguiram a Jesus de maneira que jamais puderam abandonar. Até quando Jesus voltou aos céus, eles continuaram dando sequência na obra de Jesus. Este é o grupo dos discípulos. Veja como é diferente seguir a Jesus e me tornar discípulo de Jesus. Os discípulos não estavam apenas recebendo, os discípulos eles recebiam, eles aprendiam, mas também eles reproduziam aquilo que estavam vivendo com Jesus. Os discípulos não estavam perto do mestre apenas por curiosidade para descobrir o que ele era capaz. Os discípulos estavam a ponto de entregar-se e deixar com que as suas vidas fossem transformadas, os seus caráteres fossem completamente mudados. Estes eram os discípulos, aqueles que mesmo com medo e sem saber como se comportar em dados momentos da história, eram homens que entregaram a sua vida por inteiro a Jesus. E esse texto que nós lemos é um marco no Evangelho de Jesus, porque é o primeiro e único sermão que a Bíblia escreve dizendo acerca da pregação de Jesus. Nós sabemos que Jesus ensinou de várias maneiras, mas aqui ele sente a necessidade de pregar, de explanar o mais belo sermão de toda a história. Como eu gostaria de estar ao pé daquele monte, vendo Jesus declarar essas palavras. É o Sermão da Montanha, você conhece, eu tenho certeza. Aqui, o interessante é que os três grupos estão reunidos. Se você percebeu no início da leitura, você vê o que Jesus viu a multidão, subiu no monte, fez como que estava se assentando e se aproximaram os discípulos. Ou seja, ouvindo esse sermão de Jesus estava a multidão, estavam os discípulos, e aonde estava a multidão, ainda estavam os fariseus. Então os três grupos que seguiam a Jesus estavam ouvindo este sermão. E esse sermão, o Sermão da Montanha, além de ser belo, ele é muito contemporâneo. Ele serviu para os discípulos de Jesus que estavam presentes, ele serviu para a multidão, ele serviu para os fariseus, mas também serve para mim e para você. Porque nesses versos que nós lemos na introdução do Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre a identidade, quem são os seus discípulos, pode me ensinar e pode te ensinar, porque se nós estamos aqui nessa noite como igreja de Jesus. E igreja não são prédios, igreja não são edifícios feitos por mãos de homens. Igreja é um grupo de pessoas que decidem seguir a Jesus entregando uma vida para Ele. Então, igreja é um conjunto de pessoas que abrem mão do seu próprio eu e que decidem não mais seguir segundo o teu coração, como diz o autor de Provérbios, declarando que o coração do homem é enganoso. Mas ser igreja é um grupo de pessoas onde se reúnem para entregar a sua vida a Jesus e deixar com que Ele nos molde. E hoje nós estamos completando 5 anos de uma história que começou. De uma história que começou há muito tempo atrás, mas que fez com que hoje eu e você fôssemos igreja de Jesus neste lugar. Amém? E como igreja de Jesus, esse texto pode nos ensinar. E a primeira lição que esse texto nos ensina é que a igreja de Jesus, ela é marcada por uma esperança. Mas essa esperança, ela vai além do presente. Ela vai além do passado. Ela contempla o futuro. Diga comigo assim: a igreja é marcada pela esperança no futuro. Veja só o que diz no verso 4. Preste atenção como Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Você percebeu a linguagem que Jesus está usando aqui nas bem-aventuranças? Ele diz: bem-aventurados são os que fazem alguma coisa. Bem-aventurados são aqueles que sofrem alguma coisa quando? Hoje. Por quê? Porque no futuro eles serão consolados, eles serão fartos, eles herdarão a terra. A igreja de Jesus é um povo que está marcado com essa convicção, que eu posso estar sofrendo no hoje, eu posso estar correndo atrás de tantas coisas no hoje, eu posso passar por humilhação no hoje, mas um dia eu serei consolado, eu serei farto, eu herdarei a terra. A igreja de Cristo, ela sabe disso, que mesmo que eu tenha alguma coisa e que seja alguma coisa no hoje, no aqui, no agora, o que na verdade eu sou, eu serei quando eu estiver com Ele. Isso precisa estar queimando no teu coração, meu irmão. Como igreja de Jesus, nós não podemos nos esquecer o que o apóstolo Pedro declara na sua primeira carta, dizendo que nós somos peregrinos neste mundo. Ou seja, a nossa vida não acaba aqui, existe uma vida preparada para nós na eternidade, e essa eternidade é juntamente com Cristo, nas mansões celestiais. Então a igreja de Jesus, ela possui essa marca, a marca de estar sempre nesta esperança do futuro. Por isso que o apóstolo João declara dizendo: quando Ele se manifestar, nós seremos tal como Ele é. Jesus diz: bem-aventurado são aqueles que sofrem estas coisas. Mas ele não está dizendo: olha, vocês são bem-aventurados porque vocês estão chorando. O fato de chorar não torna uma pessoa bem-aventurada. Mas o que Jesus na verdade está dizendo aqui: bem-aventurados são vocês que hoje estão sofrendo. Bem-aventurados são vocês hoje que hoje estão chorando. Por que vocês são bem-aventurados? Porque um dia vocês serão consolados eternamente. Este consolo que Jesus está dizendo aqui no verso 4, não é aquele consolo do dia a dia. Nós sabemos que o Senhor, mediante o teu Espírito Santo, nos consola. Quantas vezes nós perdemos família, nós perdemos coisas, e o Espírito Santo vem ministrando conforto, consolo em nosso coração. Mas esse consolo de que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque eles serão fartos, é um consolo, é uma satisfação que ela é constante, é algo que será perpétuo, é algo que será eterno. Bem-aventurados são os que choram hoje, porque um dia as suas lágrimas serão enxugadas, não por mim, mas pelo próprio Criador do universo. E você não pode esquecer isso. A correria do dia a dia não pode deixar você esquecer disso. A correria em adquirir bens, qualidade de vida, mais conforto para a família, não pode tirar de você essa certeza de que nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Nós um dia moraremos com Ele e eternamente estaremos com Ele. Uma igreja é um povo que se reúne sabendo de que o seu futuro está garantido no Senhor. Mas a pergunta que fica quando Jesus diz bem-aventurados são os que choram, a pergunta que fica é: você trocaria cada lágrima que você derramou ou tem derramado nessa vida por não precisar ter derramado nenhuma delas? Ou você trocaria ou permaneceria com essas lágrimas, sabendo que um dia Cristo irá enxugar do seu rosto essa lágrima? Por mais que seja difícil, eu prefiro permanecer aqui, e mesmo que tenha que derramar algumas lágrimas, eu me agarro na esperança de que um dia, aquele que um dia virá nos buscar, enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Essa é a promessa de Jesus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque um dia eles serão fartos. É uma esperança no futuro. 5 anos de uma grande história, mas que para que se tornem mais 5, 10, 15, 30, tantos anos quanto o Senhor deseja, numa história de vitória, eu preciso entender que além de ter essa esperança no futuro que Deus já prometeu para mim, eu preciso saber que como igreja, eu sou sempre continuidade
no reino de Deus. Diga, eu sou continuidade. Vou te explicar isso lendo o verso número 11, preste atenção. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, Jesus está falando, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perceba o que Jesus está querendo dizer aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão passando hoje as mesmas dificuldades, as mesmas lutas que os profetas passaram antes de vocês. Ou seja, o que vocês estão experimentando hoje foi experimentado por homens no passado, homens que entregaram a sua vida como profetas do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que os seus discípulos, a sua igreja, ela é bem-aventurado porque estão passando hoje o que os profetas do passado passaram. Ou seja, se por um lado o discípulo de Jesus, a igreja de Jesus é marcada pela esperança no futuro, por outro lado, a igreja também se identifica com o seu passado. E quando eu olho para o meu passado, na minha história, na minha caminhada com Deus, quando você olha para a sua história, na sua caminhada cristã, você percebe que você é fruto de uma semente que alguém um dia plantou. Pastor Jean leu esse texto do apóstolo Paulo dizendo que um plantou, o outro regou, mas Deus é que dá o crescimento, e isso se manifesta sobretudo no ambiente da igreja. Você hoje é o fruto de uma semente que um dia alguém semeou, e que muitas vezes regou com lágrimas, com sangue, com suor, com sofrimento. Só que agora esse fruto brotou, você está aqui, e como igreja eu preciso dar continuidade nesta semeadura. A igreja ela é marcada por essa convicção: eu sou salvo em Jesus, mas além disso, eu sou um agente de transformação no reino de Deus. Eu preciso ter em mim essa convicção: eu sou continuidade da obra que um dia Cristo começou, e que eu preciso dar sequência enquanto eu puder. O Senhor Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Haverá uma hora que não haverá mais luz. Enquanto é dia, nós precisamos fazer a obra daquele que nos chamou de Jesus. Igreja é ter essa convicção e ser essa continuidade. Você sabe que os profetas no Antigo Testamento, eles não eram muito bem-vindos. Você conhece a história bíblica. Vamos pegar, por exemplo, o profeta acostumado de ser chamado por nós de profeta chorão. Quem é? Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, que escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, e que muitas vezes nós vamos ler aquele texto e falar: meu Deus, será que nada que esse homem fez deu certo? Porque ele aqui está reclamando de tanta coisa. Mas na verdade você vai avaliar a história de Jeremias, um homem que foi chamado por Deus no meio caótico, um meio corrupto, um meio onde a impureza predominava, mas que mesmo assim bateu no coração, atendendo o chamado de Deus, profetizou por longos anos, mas ninguém ouviu a sua profecia. Pense no profeta Amós, um homem do campo, criador de gado, plantador de figos silvestres, e Deus o chama, tira do campo, de junto do gado, e leva-o para dentro do palácio do rei, para profetizar no lugar de um profeta, de um sacerdote chamado Amazias, que já havia vendido o seu sacerdócio em troca das benécias que o palácio poderia dar. Tanto Jeremias, tanto como Amós, Isaías e outros profetas viveram uma vida solitária, morreram sozinhos, e poucos foram ouvidos. Por quê? Porque o profeta era alguém chamado por Deus para combater o pecado. O anúncio, a pregação do profeta era em anunciar para o povo qual era a vontade de Deus, e o povo não quer saber a vontade de Deus. O povo quer saber das suas próprias vontades, realizar as suas próprias vontades, fazer as suas próprias vontades. E o profeta era alguém levantado por Deus para dizer qual era a vontade de Deus, e o povo não ouvia. E olha só o que Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e falarem mal contra vocês. Por quê? Porque no passado também foi assim. Mas olha onde nós chegamos. A igreja de Jesus, ela é marcada por esse sentimento
em saber que eu hoje preciso dar continuidade naquilo que um dia Jesus começou. A história dessa igreja não começa aqui. A história dessa igreja começou alguns anos atrás com homens e mulheres que deram a sua vida, amaram essa igreja e sobretudo amaram o Evangelho de Jesus. E hoje você está aí, meu irmão, e cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós dar sequência a essa história que outras pessoas começaram, porque eu, como igreja de Jesus, você como igreja de Jesus, somos continuidade no reino de Deus. Nós temos essa responsabilidade de dar sequência a essa história que um dia começou. Mas para encerrar, como igreja de Jesus, que deseja seguir triunfando até a vinda do seu mestre, além de olhar para o futuro e saber que o nosso futuro está garantido em Deus, nós não somos aqui, nós estamos aqui de passagem. Além de saber que eu hoje, todas as dores, sofrimentos são pequenos comparado a algo maior, que é essa convicção, essa sequência que eu devo dar na história que um dia Cristo começou. A igreja de Jesus, ela tem uma outra marca, que é uma marca muito presente no coração de cada discípulo de Jesus, que é de saber que está neste mundo com uma missão clara, uma missão definida e dada pelo nosso próprio mestre, Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, antes de voltar ao céu, Jesus declara aos seus discípulos e àqueles que ainda iriam vir, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu já vos ensinei. Essa é a missão de Jesus, muito clara. Em todo discipulado nós aprendemos isso. Deus nos deu uma missão, mas o problema é que muitas vezes nós nos esquecemos, não é verdade? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os afazeres do dia a dia. Você já percebeu que as nossas crianças já estão crescendo num ambiente completamente estressante? O filho nem aprendeu a falar direito, nós já estamos traçando o futuro dele. Olha, vai ser um médico, vai ser um doutor. A criança nem terminou o 3º ano, nós já estamos cobrando dele. Já sabe o que vai fazer? Vestibular está aí. Tem que fazer aula de violão, tem que fazer teclado, tem que fazer inglês. Você tem que se destacar. É sempre um ativismo. Veja só como estão os nossos pais, como estão os adultos. Amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana. Eu levanto logo pela manhã: Deus, me desculpa, não dá tempo de orar, eu tenho tanta coisa para resolver, vai desculpando aí. E a gente começa a trabalhar, e no meio do dia começa a vir problemas. Esposa, não vem almoçar hoje não, por quê? Está muito corrido aqui. O dia acaba, a semana voa, o ano passa, e nós nos esquecemos que temos uma missão maior do que tudo isso. Nós sabemos que temos essa missão, mas nós nos esquecemos. Veja o que Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Verso 13: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, aonde alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja de Jesus, ela é bem-aventurada, porque sabe que o seu futuro está garantido em Deus. A igreja de Primavera, por servir a Jesus, tem essa convicção de que o seu futuro está guardado em Deus. Sabe também que nós temos essa responsabilidade de ser continuidade no reino de Deus. Mas a igreja de Jesus também sabe que tem uma missão clara. Que missão é essa? O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta era a missão de Jesus quando veio entre nós: buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E esta é a minha missão e a sua missão: ir atrás dos perdidos. Eu não estou dizendo que você precisa abandonar o seu trabalho, não. Eu não estou dizendo para você sair daqui, chegar no seu patrão e falar: me demito. Por quê? Porque eu vou ir para o mundo pregar o Evangelho. É claro que Deus chama pessoas para esse ministério específico, mas você pode cumprir a missão que Jesus entregou na sua vida, lá no seu trabalho. Lá tem alguém que não conhece o amor de Deus.
Na sua família tem pessoas que não conhecem o amor de Deus, e Deus deseja te usar para que essa missão seja cumprida. A igreja de Jesus sabe que tem um chamado, que sabe que tem uma missão. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Jesus não diz: olha, se esforcem porque um dia vocês serão sal. Ele está dizendo: vocês já são sal. O problema é, vocês estão dando sabor? Estão fazendo a diferença? Jesus não está dizendo: olha, vocês um dia serão luz. Olha, você fique tranquilo aí, que quando você se esforçar, você vai se tornar luz. Jesus está dizendo: vós sois luz do mundo. A questão é, aonde é que você está brilhando? Porque tem luz que está brilhando escondido. Ninguém acende uma lâmpada, Jesus está dizendo, e coloca debaixo da cama. Não, coloca no lugar mais alto da casa, para que todos sejam iluminados pela luz que aquela lâmpada produz. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são sal, vós sois luz, e vocês precisam dar brilho a esse mundo que jaz em trevas. Vocês são sal, vocês precisam fazer a diferença neste mundo. Sabe aquela história que as nossas avós diziam: ah, avó, eu estou indo lá. Por que você vai lá? Porque todo mundo vai. E o que ela fala? Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo, irmão. Você não foi chamado para ser todo mundo, mas você foi chamado para ir até o mundo e fazer a diferença naquele lugar. Nós temos uma missão que nós sabemos, mas muitas vezes nos esquecemos. E Deus te trouxe hoje aqui, no aniversário de 5 anos de reinauguração desta igreja, para te lembrar que Ele te fez, que Ele te criou, que se entregou por você, para que você saiba que você tem uma missão, e que por mais que às vezes venha trazer alguma dor, é pouco comparado àquilo que Ele fez por nós. E uma certeza você pode ter, que nada, absolutamente nada que nós fazemos para o reino de Deus passa desapercebido aos olhos de Deus. Eu tenho uma missão no reino. Você tem uma missão no reino de Deus. Nós somos igreja de Jesus, e como igreja nós temos essas marcas, amém? Eu convido você a se colocar em pé por um instante. Talvez você saiba de tudo isso, mas você tem trilhado caminhos que te levam para longe do cumprimento disso. Eu quero orar por você, porque se nós queremos passar mais 5, 10, 15, 30, tantos quantos anos o Senhor quer que estejamos, e que esses anos sejam anos de vitória, de bênção, como igreja de Jesus, nós precisamos cumprir essa missão. Você precisa bater no seu peito hoje, dizendo: eu sei que as dores deste mundo, se não foram suficientes para tirar a minha vida, Deus cuidará de mim, e que por mais que essas dores tirem a minha vida aqui, eu cairei em terra, mas subirei aos céus com um novo cântico em meus lábios. Você tem o seu futuro garantido em Deus. O Senhor Jesus se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Você é filho de Deus, e Deus já preparou o seu futuro com Ele. O seu nome foi escrito com letras de sangue no livro da vida. O nosso futuro está garantido em Deus. Mas a nossa vida aqui é importante, porque nós somos chamados para povoar a festa celestial. Deus quer fazer de você a diferença lá naquele lugar onde você trabalha. Deus quer usar você do seu jeito, da sua maneira, com as suas características, para brilhar o brilho de Jesus aonde você andar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa noite de festa, pelo fato de sabermos que estamos aqui, porque um dia o Senhor realizou uma obra grandiosa, que fez com que todo pecador arrependido conhecesse o seu amor e se entregasse, recebendo uma vida que está para além desta, é uma vida eterna. E nessa noite de festa nós nos lembramos
que ainda que tenhamos que passar por dores nesta vida, o Senhor já nos capacitou para superar todas essas dores, e no meio do caminho arrebanhar homens, mulheres, crianças, para também povoar até as festas do céu. Nós somos igreja de Jesus, nós somos morada de Deus, temos certeza para onde nós estamos indo, sabemos que nós iremos chegar lá, mas o que estamos fazendo nesta vida? O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz que quando nós vivemos piedosamente e em misericórdia, nós estamos abreviando a vinda de Jesus, que desejam que todos sejam salvos. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão na terra, até que Ele venha, porque um dia Ele virá, e naquele dia todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, igreja? Você é igreja de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é igreja de Jesus, e você tem uma missão no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Ele nos ajude a permanecer de fé em fé, de força em força, de glória em glória, para que um dia nós venhamos nos encontrar, não no aniversário de 5 anos, mas onde nós possamos nos reunir como igreja, povo santo, lavado e remido na cruz, uma multidão de salvos, onde nós estaremos diante dos Reis dos Reis para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Essa palavra.